O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas 5 aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Estamos de volta hoje, então, para a nossa 4ª aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema de nulidades no Código de Defesa do Consumidor. Para entender bem como funciona o sistema de defesa do consumidor, essa aula é importantíssima. Sem conhecer como funciona esse complexo sistema de defesa de nulidades do Código de Defesa do Consumidor, onde além das nulidades expressas, nós temos as chamadas nulidades exemplificadas, eu posso dizer a vocês que o curso de consumidor fica um curso manco. E aquele que diz saber o direito do consumidor sabe pela metade. Então, a partir do artigo 51 do Código, eu digo a vocês que é um momento delicado de compreensão do direito do consumidor, porque ali está exatamente a retirada de eficácia de várias cláusulas, né, que o fornecedor, de alguma forma, tenta impor ao consumidor. Vamos dizer do sistema das nulidades exemplificadas, como funciona esse sistema das nulidades exemplificadas, e vamos ainda passar por algumas nulidades expressas. Como funciona o sistema de nulidades no Código de Defesa do Consumidor? Nós temos o artigo 51. O artigo 51 vai dizer logo no caput que são nulas de pleno direito todas as cláusulas relativas aos direitos dos consumidores e ali vem o elenco expresso do artigo 51, dizendo dos vários tipos de nulidade, das várias cláusulas que seriam nulas no contrato de consumo. Só que ali é bom prestar atenção a uma pequena expressão que passa um pouco desapercebida, mas que ela é de fundamental importância para ver por que esse sistema de nulidade no Código de Defesa do Consumidor é diferenciado. Porque ali são nulas de pleno direito, dentre outras. Quer dizer, além do elenco do artigo 51, há ainda outras nulidades que o intérprete pode identificar. Então, você tem todos os incisos do artigo 51, que nós chamaríamos das chamadas nulidades expressas, e nós temos ali o sistema da nulidade também exemplificada. E aqui, essa nulidade exemplificada está exatamente nesse dentre outras. O que seriam esse dentre outras? Nós vamos tentar identificar aqui. Por quê? Chama atenção na nulidade exemplificada, porque a nulidade no direito civil é a maior sanção que pode haver no direito civil, a sanção da nulidade. Sobretudo a nulidade absoluta, como dispõe o Código, né? O Código de Defesa do Consumidor não trata de nulidades relativas. Como vocês sabem, a nulidade relativa, ela precisa da provocação do interessado, né, do lesado, para que haja a cessação dos efeitos. Só a partir do momento que ele aciona a máquina judiciária para haver declarada a nulidade relativa, é que a partir de então poderia haver a falta de efeitos, ou seja, a cessação dos efeitos daquilo que ele houvera pactuado. Diferentemente, na nulidade absoluta, de imediato, a partir do momento que o contrato é assinado, se já tem ali cláusulas abusivas, nós estamos falando de nulidades absolutas. E, nesse caso, todas as cláusulas ali eivadas com vício da nulidade absoluta são nulas de pleno direito, ou seja, elas não se convalidam, elas são cláusulas que podem, que não geram, melhor dizendo, qualquer efeito, mesmo que o consumidor não tome medida alguma, mesmo que ele demore 3, 4 anos para agir, elas não estão sujeitas à prescrição, porque as nulidades absolutas, outra característica das nulidades absolutas, do Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil, é que a declaração dessa nulidade é imprescritível, ou seja, não está sujeita à prescrição, porque se aquilo que é absolutamente nulo
não gera efeito. Diferentemente das nulidades relativas. As nulidades relativas estão sujeitas, sim, à prescrição, elas podem ser ratificadas pelo lesado e aquilo que era relativamente nulo pode passar a valer, e a declaração, e ela só surtem efeito, os efeitos de um contrato desse só são destruídos a partir do momento da sua declaração em juízo. Até então, elas poderiam surtir efeito. Então, veja que é uma diferença fundamental entre o regime das nulidades absolutas e das nulidades relativas. E o Código de Defesa do Consumidor adota o sistema das nulidades absolutas, diferentemente de outros regimes de defesa do consumidor. Por exemplo, o sistema europeu tem adotado, em matéria de defesa do consumidor, duas listas, né, com relação a nulidades. Você teria uma lista negra, nessa lista negra realmente nós teríamos só nulidades absolutas, né, onde não há qualquer efeito, de imediato não surte o efeito, são imprescritíveis e é uma sanção realmente muito pesada. E você tem, ao lado das nulidades absolutas, você tem também as chamadas nulidades relativas, aquelas cláusulas que seriam simplesmente anuláveis. E isso vem numa lista à parte. Mas no direito brasileiro, quando se fala em relação de consumo, e sendo o Código de Defesa do Consumidor de ordem pública, então se está dizendo, é nulo no Código de Defesa do Consumidor, é nulo de pleno direito, nós estamos falando aí de nulidades absolutas e não de nulidades relativas. E as nulidades absolutas com todas as suas características. Veja bem, nós temos a listagem expressa do artigo 51. Ali você tem, no inciso 1º, que diz que é nula de pleno direito a cláusula que limite ou exonere o consumidor, o fornecedor da responsabilidade, limite direitos. A cláusula, logo em seguida, o inciso 2º, que obrigue o consumidor a ressarcir custos de cobrança. Vem depois a cláusula que diz que, na verdade, pode haver limitação de direitos do consumidor, que não pode haver, melhor dizendo, e por aí vai. Até chegar à questão da cláusula das benfeitorias, que anula essa cláusula que estabelece a perda das benfeitorias. Você tem o inciso também que trata da vedação da utilização compulsória da arbitragem, da cláusula também do inciso que dispõe sobre a nulidade, a abusividade da cláusula que estabeleça o cancelamento unilateral do contrato, sem que igual direito seja garantido ao consumidor. Da mesma maneira, a cláusula mandato, onde o fornecedor ele se autoelege como representante do consumidor. E aí vai uma série de cláusulas que o legislador, a priori, já identificou como sendo abusivas e as indica para facilitar o trabalho do intérprete. Mas o que chama atenção, conforme dissemos no começo da aula, não são propriamente as nulidades expressas. São propriamente as chamadas nulidades exemplificadas. O que seriam essas nulidades exemplificadas? Como identificar uma nulidade exemplificada? Poderia o intérprete sacar aí da sua imaginação aquilo que para ele seria uma nulidade exemplificada? Veja, imagina como ficaria, nós temos falado nessa aula o tempo todo aqui durante o curso na questão da segurança jurídica. Como ficaria a situação da segurança jurídica, então? Se o intérprete, simplesmente por ser juiz, resolve dizer que uma cláusula ele não foi muito bem com aquela cláusula, acha, não, isso aqui não está previsto, mas eu entendo que estaria aqui presente uma nulidade exemplificada. Olha, não pode ser tão simples assim, porque se for tão simples assim, vai desmoronar o sistema perde a sua credibilidade e não foi feito para isso. A nulidade exemplificada, ela existe exatamente para cobrir espaços onde o legislador expressamente não estabeleceu a sanção da nulidade, como dentro das nulidades expressas, mas é uma situação que se coloca ali, mas ela está totalmente em choque com todos os princípios do Código. Quer dizer, o legislador não previu expressamente aquela situação de nulidade. Mas, analisando a cláusula em si, o magistrado percebe que tudo que aquela cláusula diz contraria princípios básicos de defesa do Código. Imagina a questão do princípio do equilíbrio contratual.
O legislador se depara com uma cláusula e ali vê que aquela cláusula deixa a relação contratual totalmente desequilibrada. Nesse momento, o que o legislador, o magistrado diz, o intérprete? Olha, essa realmente é uma cláusula que deixa o contrato profundamente desequilibrado. Mas olhando aqui nos incisos do artigo 51, eu não identifico nenhuma situação que essa cláusula pudesse ser afastada porque as nulidades expressas dela não cuidaram. Daí ele se perguntaria, mas essa cláusula em si, ela não está em choque com alguns dos princípios básicos do Código? E aí ele verifica que está em choque com o princípio do equilíbrio contratual. A cláusula deixa o contrato profundamente desequilibrado em desfavor do consumidor. E aí o que o magistrado pode fazer? Nessa circunstância, ele está autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor a identificar ali aquela que seria essa cláusula abusiva exemplificada. Mas veja, ela não é uma identificação arbitrária. Pelo contrário, ele a identifica plenamente a partir dos princípios que comandam o Código de Defesa do Consumidor. É por isso que o legislador não simplesmente, ao invés de deixar tudo taxativo, ao invés de deixar tudo já listado, ele preferiu dar essa válvula ao intérprete, de abertura do sistema ao intérprete, para que o consumidor, no caso concreto, não seja prejudicado por uma situação de desequilíbrio manifesto e o magistrado deixa de afastar a nulidade simplesmente porque falta essa previsão expressa, como a listagem expressa no Código de Defesa do Consumidor. E daí é por isso que ela está ali naquele dentre outras, ou seja, o magistrado poderia sim identificar essa nulidade. Agora, nós vamos agora à primeira pergunta, que a primeira pergunta vai nos ajudar a resolver várias das questões, né, que o Código de Defesa do Consumidor tem colocado em matéria de nulidades. Queria saber, é correto dizer que o juiz tem o poder de modificar as cláusulas nos contratos de consumo? Veja, frequentemente se coloca a expressão de que o juiz tem o poder de modificar as cláusulas relativas aos contratos com consumidores. Particularmente, eu vejo como equivocada essa afirmação. Nenhum código dá ao juiz, fora em situações excepcionalíssimas, o poder de modificar a cláusula de um contrato. Nós já dissemos aqui no encontro passado do poder excepcional de modificar a cláusula preço. Aqui, quando o juiz depara com uma abusividade da cláusula, quando o juiz depara com uma cláusula nula, o que ele está fazendo? O que ele faz nessa circunstância? Ele não cria o direito. Ele não está criando ali uma situação nova, que não existia e ele simplesmente entende com base nas suas convicções que aquela norma deveria existir e que, em função daquilo, aquele contrato não deveria ter sido pactuado daquela forma, e ele vai, no lugar da cláusula, ele coloca outra cláusula. Se o juiz pudesse fazer isso, pegar uma cláusula do contrato de consumo, e no lugar dessa cláusula, modificar essa cláusula, colocando outra cláusula no lugar, aí sim, o poder do juiz seria um poder de modificar a cláusula do contrato. E como ficaria, mais uma vez, a segurança jurídica? O juiz não é contratante, o juiz é um intérprete da lei, e como intérprete da lei, na verdade, o que ele vai fazer é ver se aquela situação concreta, ela viola ou não viola o que diz a lei. E em sistema de nulidades, a atividade do juiz, num primeiro momento, ela é declarativa. O que faz o juiz? Identificando a situação de nulidade, seja ela expressa ou exemplificada, que ofende o Código de Defesa do Consumidor, ou os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, o que faz o magistrado? O magistrado vai e afasta a validade daquela cláusula, porque validade ela nunca teve, se a nulidade absoluta, ela simplesmente não existe no mundo jurídico. Então, o que ele faz? Ele declara que aquela cláusula não compõe o conteúdo do contrato. Mas ele não declara isso criando uma nova situação jurídica.